Boa noite, irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor agorinha, mas primeiro deixe-me passar alguns avisos. Nós estamos nessa série de estudos bíblicos na nossa escola bíblica dominical. Não perca o foco. Saiba distinguir o essencial na sua vida. Hoje foi o segundo estudo e aqueles que não têm acompanhado, fica aqui o nosso chamado, nosso convite, a que você participe conosco, que possamos juntos continuar firmes no estudo da Bíblia, a palavra do Senhor para nós. Os nossos avisos, nós, do conhecimento de todos, estamos debaixo de um novo decreto que limita as nossas programações. Então, hoje e nos dois próximos domingos, dia 21 e dia 28, os nossos cultos acontecerão apenas de forma online. E eu peço aos irmãos que estejam orando. Nós temos visto a situação se agravar pelo Brasil afora. E realmente, queridos, é um momento difícil, é um momento de sofrimento, não podemos ignorar isso. Então, como cristão, como pessoa temente a Deus, eu convoco você para que esteja orando, para que juntos busquemos o favor e a proteção de Deus. Aqui na tela os dados para os dízimos e ofertas. Nossa igreja agora está com o Pix, você pode utilizar também. E gostaria de falar da campanha que lançamos ano passado, lá no início da pandemia, da Filadélfia Solidária, que era para arrecadar mantimentos para cestas básicas. Muitas pessoas passando dificuldade. Não vínhamos relembrando este aviso, mas a Junta Diaconal tem me pedido para falar, porque muitas pessoas continuam ainda passando dificuldades e nós podemos ajudar. Então fica aqui o chamado para você fazer a sua doação para as cestas básicas. Nossa Junta Diaconal tem feito a distribuição, já foram várias e várias cestas distribuídas. Você pode passar aqui na igreja e deixar uma oferta direta em alimentos, pode trazer os alimentos. Você pode entrar em contato com algum diácono para que ele vá buscar, ou, se preferir, pode fazer também a sua oferta em dinheiro, especificando que é para esse fim. Nosso texto de hoje está em Lucas, no capítulo de número 17. Se você puder acompanhar na sua própria Bíblia, fará muito bem. Eu sempre insisto para que você use a sua Bíblia, você faça anotações, sublinhe. É muito bom para você poder voltar ao texto depois. Não perca esse hábito. Não perca o hábito de ter uma Bíblia em papel e fazer as suas anotações, em fazer as suas leituras. Lucas capítulo 17, a partir do verso 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados?
Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Que Deus nos abençoe. Queridos, os leprosos naquela época eram marginalizados, desprezados, excluídos do direito do convívio social. Mas entenda que isso, a princípio, foi uma medida estabelecida pelo próprio Deus. Quando você ler Levíticos, capítulo 13, você vai observar isso, porque era uma forma de aquela doença não continuar espalhando, era um isolamento social. Nós estamos vivendo isso, né? Essa questão do isolamento para não transmitir o vírus para outra pessoa. Então, a lepra, que hoje é conhecida como a hanseníase, e também outras doenças de pele eram caracterizadas da mesma forma e exigia o isolamento social para que não houvesse a transmissão. Então, criava-se lugares de refúgio, cidades de refúgio, onde aquelas pessoas com esse tipo de doença ficassem ali. Então, entenda que, a princípio, foi uma medida de Deus para o bem da população, para o bem comum. Agora, o fato é que aqueles que eram acometidos por isso, eles ficavam, então, à margem da sociedade, impedidos de conviver com sua família, impedidos de trabalhar, impedidos de ter uma vida social. E, se não bastasse isso, eles eram considerados também religiosamente impuros. Impuros, então não poderiam prestar culto a Deus, não poderiam ir ao santuário, não poderiam fazer as suas ofertas, as suas oferendas, não podiam ter a vida religiosa daquela época. Então, era realmente uma situação lastimável para quem se encontrava desta forma. E o texto diz que, verso 11, que Jesus estava passando por aquela região, ele estava indo para Jerusalém, e entenda, a caminhada de Jerusalém a caminhada de Jesus rumo a Jerusalém, a caminhada dele rumo à cruz. Ele sabia, e ele falou várias vezes aos seus discípulos, que quando estivesse lá, ele seria morto. E então ele está seguindo a sua jornada, ele está seguindo para a consumação daquilo que ele veio fazer ao mundo, a sua obra redentora. E o texto diz que ele, então, de caminho para Jerusalém, ele passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Aí entra aquela questão entre os judeus e os samaritanos. A Samaria, onde estavam os samaritanos, a Galileia, onde estavam os galileus, os judeus. O que tudo indica, ele estava passando ali na fronteira entre aqueles dois povos, entre aquelas duas terras. Talvez para não desagradar nenhum e nem outros, eles não se davam. E essa briga religiosa começou há tanto tempo atrás. Jesus, então, está passando ali, naquela fronteira entre aqueles dois povos. E o verso 12 diz que ele entra numa aldeia. Há ali um pequeno povoado. Diz que, ao chegar nessa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe. Então, naquela aldeia, certamente era um lugar de refúgio dessas pessoas. Eles percebem Jesus,
Certamente eles identificaram de alguma forma, ou alguém contou, ou alguém sabia da fama de Jesus, os feitos de Jesus estavam se espalhando por toda aquela região. O fato é que eles sabiam quem era Jesus, e eles se aproximam até uma distância segura. Percebe que o texto fala que eles ficaram de longe, ao ponto de ser necessário eles gritar, mas eles conseguiam ver, e a voz deles, o grito deles, chegou até Jesus. E então eles clamaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles chamam Jesus pelo nome, eles chamam Jesus pelo título, como mestre, como rabino, como aquele que pregava, aquele que ensinava, aquele que anunciava. E então eles clamam: mestre, tenha compaixão de nós, compadece-te de nós. O apelo por compaixão é um apelo por quem está realmente numa situação de miséria, como eles estavam. Clamar por compaixão é clamar por socorro. E todos nós, queridos, aos olhos de Deus, numa vida errante, éramos miseráveis. O Senhor se compadece de nós e Ele vem ao nosso encontro e nos tira do lamaçal do pecado. Então, a situação do homem sem Deus é uma situação lastimável. Se pudéssemos comparar com uma doença física, seria pior do que essa lepra. O estado de pecado é o estado da pessoa perdida, é o estado da pessoa longe de Deus. No entanto, estes homens aqui clamam ao Senhor. Eles percebem ao Senhor. Eles percebem ali a oportunidade, porque o mestre está passando. E então eles clamam por misericórdia, clamam pela compaixão do Senhor. Verso 14 diz que Jesus, ao vê-los, ele diz o seguinte: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus não conversa muito, Jesus não questiona, Jesus não procura ali mais detalhes, Jesus não fala mais nada a não ser: olha, vocês vão até o sacerdote se mostrar a eles. E aí precisamos entender o contexto disso também, porque, como eu disse, aqueles que ficavam acometidos pela lepra ou doenças semelhantes, que eram caracterizados como leprosos, então eram afastados do convívio religioso, do convívio social. E quando aquela doença fosse curada, então ele teria que ir até o sacerdote, porque o sacerdote é que poderia avaliar e dizer se ele estava apto para voltar ao seu convívio social e religioso. Então, somente o sacerdote poderia fazer essa verificação. Era competência dele fazer isso. Por isso que Jesus está falando: olha, vocês vão até lá se mostrar a eles. E aí, queridos, entra um teste de fé, porque Jesus ainda não tinha curado eles. Quando Jesus fala para eles irem lá buscar os sacerdotes para poder verificar se eles estavam curados ou não, eles ainda não tinham recebido essa cura. Então, talvez a pessoa poderia olhar e falar assim: mas como que eu vou lá no sacerdote? Eu continuo leproso, olha a minha situação, eu vou chegar lá. Primeiro, eu vou ter que atravessar aqui no meio de outras pessoas, de outros lugares, até chegar lá no templo.
Daqui até lá, as pessoas vão ver eu leproso e vão brigar comigo. O que você está fazendo aqui? Você não pode estar aqui. Era um teste de fé que Jesus colocou diante deles. E o texto diz, no final do verso 14, aconteceu que, indo eles, foram purificados. Ou seja, na medida que eles estavam de caminho, eles estavam indo, naquele intervalo de espaço entre o lugar que eles estavam e até o lugar onde estava o sacerdote, no meio daquela caminhada, é que eles foram curados. O texto não diz quando, se foi logo que eles saíram, se foi quando estava chegando perto lá de onde estava o sacerdote, mas foi nessa jornada, nesse caminhar, que eles então foram purificados, que eles foram curados. Queridos, isso é uma questão tão relevante para nós. Sabe, crer naquilo que não se vê, crer naquilo que ainda não aconteceu, é olharmos para as nossas necessidades, é olharmos para o nosso sofrimento e poder acreditar que à medida que vamos vivendo, à medida que vamos seguindo em frente, o Senhor há de nos curar, nos libertar, nos proteger, nos sustentar. Sabe, a fé deve vir primeiro. Nós somos requisitados, nós somos chamados a crer no Senhor, a confiar no Senhor, a amar o Senhor de maneira incondicional. Não podemos e não devemos colocar imposições. Ah, Senhor, eu creio em Ti, se o Senhor fizer tal coisa. Senhor, eu vou te adorar, eu vou ser fiel a Ti, se o Senhor me dá tal coisa. Não, jamais faça isso, meu irmão, minha irmã. Jamais ponha condições para Deus. Creia, tão somente creia no Senhor e verás a glória de Deus. É a palavra de Jesus. Tão somente creia. É o que aconteceu aqui. O texto prossegue e diz que, o verso 15, que um deles, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Fica-nos aqui a dúvida, o texto não é claro, esse texto só aparece no Evangelho de Lucas. Fica a dúvida se, no meio do caminho, quando ele viu que foi curado, ele dali mesmo já voltou para agradecer a Jesus, ou se ele foi até lá onde estava o sacerdote, se apresentou, recebeu ali o ok, e depois ele volta a Jesus. De uma forma ou de outra, o fato é que ele voltou. Não importa para nós aqui, não vai fazer diferença se ele chegou a ir até lá onde estava o sacerdote ou não. O fato é que ele percebeu, ele viu que foi curado e voltou dando glória a Deus. Agora, a pergunta é, os outros 9 não viram? O texto nos faz entender que todos foram curados. Perceba o final do verso 14, aconteceu que indo, eles foram purificados. Está no plural. Ou seja, todos os 10 foram purificados, foram curados. Será que só um percebeu, os outros não perceberam que tinham sido curados? Claro que sim. A lepra toma conta do corpo inteiro, é uma doença terrível. Claro que eles perceberam. E mesmo que na sua falta de visão ali, se tivesse alguma dificuldade, se chegasse até o sacerdote falava, olha, você foi curado, pode voltar ao normal. Mas o fato
é que a percepção deste homem aqui não é apenas da cura que lhe aconteceu, é da graça que ele recebeu, é do que se passou com ele, do favor, da bênção que ele recebeu do Senhor. Diz que ele voltou, e não voltou de qualquer forma, ele voltou dando glória a Deus em alta voz. O texto ainda deixa claro, em alta voz. Não é simplesmente chegar lá e voltar, ô Senhor, muito obrigado, né? Glória a Deus. Não, ele voltou e pelo caminho voltou dando glória a Deus em alta voz. Ou seja, é uma expressão de muito júbilo, é uma expressão de muita alegria da parte deste homem aqui. É um reconhecimento da graça alcançada. Verso 16 diz que quando ele chega diante de Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Observa a atitude dele, uma atitude de rendição, uma atitude de adoração, se prostrar diante do outro, com o rosto em terra, ali junto a Jesus, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Olha, meus irmãos, nós precisamos ser mais gratos. Deus tem nos dado o pão de cada dia, Deus tem nos dado vida, Deus tem nos dado família, Deus tem nos dado trabalho, Deus tem nos dado uma fonte de renda, Deus tem cuidado. A tendência nossa é a murmuração. Nós, infelizmente, o ser humano, infelizmente, é tendencioso a enfatizar mais os problemas do que as alegrias. Talvez sua família esteja bem, seu trabalho esteja bem, a sua saúde esteja bem, mas aí se de repente começar uma dorzinha aqui ou ali, ou se alguma coisinha fugir ao seu controle, nós já começamos a nos sentir infelizes e a reclamar. A gratidão deste homem é o destaque do texto. E o texto, no verso 15, encerra dizendo que ele era samaritano. Uma pequena observação que faz toda a diferença. Por quê? Porque, como eu disse, os samaritanos e os judeus não se davam bem. Mas perceba que as calamidades da vida aproximam as pessoas. Estes leprosos estavam juntos ali. Era um lugar de refúgio na divisa entre os dois povos, judeus e samaritanos, e ali estava 9 judeus e um samaritano convivendo juntos ali. As lutas da vida nos fazem identificar. Esse vírus que está gerando essa pandemia, ele não faz distinção entre judeus e samaritanos. Não faz distinção entre ricos e pobres, não faz distinção entre classes sociais, cor da pele, situações, países, etc, etc. Diz que ele era samaritano e, ao falar disso, traz também aquela perspectiva de que entre esses 10, o que talvez seria o menos provável de voltar para agradecer Jesus seria justamente o samaritano, porque um samaritano agradecer a um judeu, talvez os outros que já eram judeus, talvez alguns ali fossem até da mesma terra de Jesus, fosse contemporâneo, concidadão,
mas nenhum voltou. Então o texto destaca que, ao destacar que ele era samaritano, é destacar que era o menos provável que iria fazer isso. E isso só destaca que a gratidão dele é bem maior do que o texto pode expressar. Não bastasse ele vindo em alta voz, falando no meio de todos, e ainda se destacava o fato dele ser alguém de um povo que não se dava bem com os judeus. Verso 17, então Jesus pergunta a ele, vem cá, mas não eram 10 os que foram curados? E com essa pergunta, mais uma vez fica ratificado que os 10 foram curados. Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, alguém que voltasse, senão você que é estrangeiro? Ele está se dirigindo ali às pessoas que estavam ao redor dele, seus discípulos e as demais pessoas. Por onde Jesus ia, multidões seguiam, então certamente tinha um grupo de pessoas junto a ele, e Jesus está se voltando a eles e questionando, olha, eu não curei, não foi 10, e agora só esse que é estrangeiro voltou, cadê os outros? É claro que a preocupação de Jesus aqui não é consigo, mas é com a glória de Deus. Ele diz, porventura não há quem voltasse para dar glória a Deus. Sabe, e a gratidão, queridos, é uma das melhores formas de nós glorificarmos a Deus. Sabe, ingratidão é algo feio, é algo ruim. Você faz o bem para alguém e aquela pessoa não devolve uma gratidão, não manifesta uma gratidão. O sentimento que dá em nós é um sentimento triste, é estranho. Poxa, né, o mínimo que se espera é um muito obrigado. Agora, veja, claro que Jesus está aborrecido com isso, porque faltou a devida glória a Deus. Porque o próprio Jesus, ele fala que tudo que ele faz para a glória do Senhor. Então, queridos, mais uma vez eu enfatizo, seja uma pessoa agradecida a Deus. Seja grata pelo que você tem, seja grato pelo que você vive, seja grato por aquilo que o Senhor tem te dado, seja grato pelo que o Senhor tem feito na sua história, seja grato porque o Senhor é contigo. Sabe, não ponha seu foco nos problemas, nas decepções e nas tristezas, porque isso todos nós passamos. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem, nós vamos passar dificuldades aqui, e um dia nós vamos ter que enfrentar a morte, todos nós. Não perca de vista a graça do Senhor, o favor do Senhor, e seja agradecido, ainda que sejam os piores momentos da sua vida. O texto encerra no verso 19, e disse-lhe Jesus, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe, queridos, há uma certa discussão em cima desse texto aqui. Veja que o texto diz que ele chegou até a Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Jesus fala, levanta e vai. Com isso, Jesus está ali abençoando aquele homem para que ele siga a sua vida.
E aí ele acrescenta: a tua fé te salvou. E a pergunta que fica aqui é se salvou da doença, do sofrimento, ou se é a salvação da alma, é a salvação eterna. E aí nós temos vários outros episódios que aparece a mesma expressão. Me permita citar aqui. Por exemplo, Jesus cura aquela mulher que sofria de uma hemorragia, um fluxo de sangue já há muitos anos. Isso está lá em Mateus 9, 22, Marcos 5, 34 e Lucas 8, 48. E Jesus usa a mesma expressão: filha, a tua fé te salvou. Tem o caso daquele cego que foi curado por Jesus, está em Marcos 10, 52 e Lucas 18, 42. E ele diz a mesma expressão: vai, a tua fé te salvou. Tem o caso daquela mulher que unge os pés de Jesus, lá em Lucas 7,50, e ele diz a mesma coisa: a tua fé te salvou. E temos esse caso aqui, onde ele diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A expressão no grego é a mesma em todos esses casos que eu citei. E a expressão no original aqui dá a ideia de salvar, que é manter a salvo, que é resgatar do perigo ou da destruição. Dá a ideia também de livrar de uma enfermidade e dá a ideia de livrar das penalidades do julgamento de Deus, que seria salvar a alma. Então, a conclusão que se chega, e boa parte dos comentaristas concordam com isso, não todos, mas a boa parte, e eu fico com esses, é que Jesus está dando a salvação do mal que aquela pessoa estava vivendo e também a salvação da alma. Porque em todos esses casos aqui nós temos uma manifestação da pessoa, de transformação da pessoa, não apenas da cura. Não é como o caso daquele homem que tinha uma mão ressequida e Jesus fala: estende a tua mão, ele estendeu e ficou curada, e o texto não menciona mais nada. É como agora esses casos que eu citei, onde houve uma transformação, há pessoas que se derramaram na presença do Senhor, pessoas que reconheceram o senhorio de Jesus Cristo. E nós sabemos que a salvação é através de Jesus Cristo, Ele é o único e suficiente mediador. Então, são pessoas que manifestaram fé, que manifestaram crer, que também adoraram ao Senhor. E por isso eu fico com a interpretação de que foram salvos não apenas da sua enfermidade ou do problema que enfrentavam, mas que foram salvos também espiritualmente. Bom, queridos, alguns pontos da nossa conclusão aqui. Primeiro, no reino de Deus, o crer vem antes do ver. Domingo passado nós falamos sobre isso. Falamos sobre Tomé, alguém que diz que só acreditaria se visse com os próprios olhos. Sabe, talvez um desses ou melhor, um desses leprosos pudesse virar para Jesus e falar: mestre, faz a cura aqui agora. Cura a gente aqui para que a gente possa ir. Jesus: não, mas eu estou falando para você ir. Não, mas primeiro só cura, depois que a gente vai. Sabe, é acreditar,
É aquilo que eu disse, é não colocar regras, é não colocar imposições para poder acreditar nas coisas de Deus. Creia, creia. Segundo, a gratidão não é uma característica da maioria. Há muitas pessoas que não reconhecem a bênção de Deus. Há muitas pessoas em meio a esse tempo que estamos vivendo que estão literalmente amaldiçoando a Deus, se é que isso seria possível, que estão blasfemando contra Deus, vamos colocar dessa forma que é melhor. Estão blasfemando contra Deus, falando contra Deus. Se Deus existisse, Deus não deixaria essas coisas estar acontecendo. Isso é uma blasfêmia, porque Deus é Deus, independente do que acontece. Então, queridos, a grande maioria das pessoas não tem gratidão a Deus, não reconhece de fato as bênçãos e o cuidado de Deus. Dos 10 aqui, só um voltou para agradecer. Terceiro, a gratidão não pode ser só sentida, ela precisa ser demonstrada. Sabe, eu imagino, eu acredito que aqueles outros 9 que não voltaram, eles estavam agradecidos. Oh, que bom, né? Que bom que eu estou curado. Imagina, pessoa leprosa foi curada, é claro que ela ficou feliz, é claro que ela ficou agradecida. Né? Que homem abençoado aquele lá que me curou. Sabe, mas gratidão é algo que precisa ser manifestado. É igual aquela situação do casal, você que já é casado há muitos anos, precisa declarar o amor constantemente. Precisa o marido chegar para a esposa e dizer, eu te amo. A mulher, a esposa, chegar para o marido e dizer, eu te amo. Ah, mas ele sabe que eu amo. Não é só saber, é dizer. Gratidão precisa ser demonstrada, precisa ser verbalizada. Senão há sempre uma dúvida. As coisas que não são verbalizadas geram dúvidas. Então, se você gosta de alguém, demonstra. Se você é agradecido a alguém que te ajudou na vida, que te ajudou em algum determinado momento, manifeste isso. Há pouco tempo, poucas semanas atrás, alguém me telefonou e disse, pastor, muito obrigado porque o senhor me ajudou tal época. E hoje eu estou assim, 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 e estou te ligando para o senhor saber o tanto que eu estou bem. Aquilo me deu uma alegria tão grande, gente. Falei, poxa vida, né? Que bom que essa pessoa está bem, que bom que eu pude ajudá-la. Então, manifeste a sua gratidão a Deus, manifeste a sua gratidão às pessoas que te ajudaram, manifeste o seu amor às pessoas que você verdadeiramente ama, né? Seja mais transparente, seja mais grato. E por fim, queridos, a gratidão abre portas para bênçãos e milagres maiores. Todos os outros, né, aqueles 9, receberam a cura física. Um grande milagre. Cura de uma doença que, na época, era considerada incurável. Alguns, por algumas situações, conseguiam escapar delas, mas boa parte morria por conta daquela doença, a grande maioria morria. Então, eles receberam um milagre, uma grande bênção, uma cura de uma doença terrível. Mas esse que voltou para agradecer a Jesus, ele recebeu a cura da sua alma.
Ele recebeu a salvação eterna. Então, a gratidão abre portas para muitas outras coisas. Isso serve tanto espiritualmente quanto também secularmente. Então, volto a dizer, seja uma pessoa grata a Deus e grata às demais pessoas. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus bendito, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, graciosamente. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos livrado dos perigos, tem nos dado o pão de cada dia. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação. Se não fora o Senhor, já teríamos sido destruídos. Se não fora o Senhor, o diabo já teria nos tragado. Mas o Senhor é quem nos livra e nos protege. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. Louvado, bendito seja o Senhor. Abençoa, ó Deus, a cada um que ouviu ou que ainda ouvir esta mensagem, que eles possam ter uma atitude mais grata a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a cada um. Quero pedir ao presbítero Enéas